Pessoal, boa noite. Fernando aqui do Condomínio Podcast. Hoje, recebendo aqui em nosso estúdio o doutor João Alves Neto, está aqui conosco. Também o doutor Ivens está aqui com a gente hoje também. Doutor João é o nosso convidado de hoje, tá? Também temos a ausência do nosso amigo André. Hoje não pôde estar conosco. Um abraço para você, André, mas vamos lá, vamos tocando esse projeto. O doutor João, que ele é mestre em Direito do Trabalho, atualmente atua como juiz do trabalho também. E o doutor Ivens já esteve conosco aqui, né, doutor? Já esteve aqui conversando conosco, bacharel em Direito, especialista em Direito do Trabalho também. E sem problema, doutor, fique tranquilo, fique tranquilo. E hoje nós estamos aqui juntos para falar um pouquinho para você sobre o direito do trabalho, eu vou dizer assim, na visão de um magistrado, né? É importante esse olhar para que os nossos ouvintes aí entendam como é que funciona aí essa dinâmica. Então, doutor João, pode falar aí com nossos ouvintes, com nossos espectadores. Boa noite a todos. Eu peço desculpa pelo inconveniente, né, do celular, mas ao vivo sempre tem essas coisas, né? A gente tem que levar isso em consideração. Estou aqui para ajudar no que for necessário, esclarecer, porque o papel do magistrado, não estou aqui como magistrado, mas o papel do magistrado não é só decidir, né, resolver os problemas que são apresentados na justiça, mas também de informar, dever de informação. Então, esclarecer é sempre bom. Exato. Doutor Ivens. Boa noite a todos. Novamente aqui presente no Condomínio Podcast. Agradeço o convite, Fernando, a hospitalidade de todos. Estamos aqui para agregar um pouco, ajudar também no assunto, né? Porque é um assunto bem importante para os condomínios e fiquem ligados. Exatamente. Então, pessoal, eu convidei o doutor Ivens, o doutor João para estar conosco no programa de hoje, até porque pela questão da atuação nessa área condominial, a gente percebe ao longo dos anos, doutor João, doutor Ivens, o quão penalizados os condomínios são, às vezes por não saber, por não entender como é a dinâmica que funciona a questão da terceirização, a questão da contratação, a gente chama muito de orgânica, né, que é aquela que o próprio condomínio assina ali o vínculo empregatício daquele funcionário. E um dos principais fatores aí que, ao meu ver, enseja tudo isso às vezes, a mudança de gestão, porque, às vezes, muda a gestão. O síndico novo, ele não tem essa expertise, né? Muito se escolhe ali no meio dos presentes, e às vezes a pessoa, ele é um bom orador, né? Fala muito bem na assembleia e recebe ali a incumbência de gerir o condomínio, e quando ele se depara aí com, principalmente, vamos restringir, né? Hoje o assunto é essa questão trabalhista, ele não sabe bem como lidar, né? E aí o condomínio acaba incorrendo em possíveis condenações no futuro. E o intuito é trazer um pouco de luz em cima disso, né? Até para quem nos assiste aí, se você um dia quer ser síndico, almeja ser síndico, ou já é síndico, ficar atento a essas dicas, enfim, a esses meandros aí que circundiam tudo isso, né? E eu, assim, uma das minhas primeiras dúvidas, eu sei que o doutor Ives também tem algumas coisas aí anotadas, que vai estar aqui hoje nos auxiliando com esse bate-papo, é justamente isso, doutor. A gente percebe que numa contratação, por exemplo, dos condomínios em uma empresa terceirizada, né? Existem muitas, a gente estava falando isso aqui fora do ar agora há pouco, existem muitas empresas que amanhecem, mas não anoitecem, ou anoitecem e não amanhecem, né? E isso depois causa um efeito cascata em vários condomínios, como eu já presenciei aqui. O que seria importante, eu acho que eu vou entrar por essa porta, que o síndico observasse aí em uma relação dessas? Não precisa nem falar questão documental, mas, primeiro, assim, o que na sua visão seria importante o síndico pesquisar a nível de mercado? Eu vou falar de uma coisa mais aberta, mais abrangente. A gente vai depois afunilando e falando mais especificamente. Eu não sei se eu vou assustar ou não vou assustar, então me perdoe se eu estiver assustando.
o síndico ele tem grandes poderes e tem uma frase com grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim. Né? E dentre esses poderes e dentre essas responsabilidades tem de fiscalizar o cumprimento das relações de trabalho. Quando eu falo relação de trabalho, ele engloba tanto essa relação orgânica, que é a relação de emprego, a relação de prestação de serviços, você pode contratar um autônomo para prestar um serviço, como também você contrata uma terceira pessoa interposta, que é a terceirização. A regularidade dessa atuação está nas costas do síndico. Ele tem essa responsabilidade. E ele conhece do direito? Ele conhece da normatização? Não. Razão pela qual ele deve contratar um advogado para que ele, especialista no assunto, possa orientar, né? E cobrar até desse advogado a responsabilização dele sobre essa orientação. Né? Já que a gente não dá para conhecer de tudo. Né? O síndico administra. Sim. E quando você, um dos papéis da administração é você conseguir saber um pouco de tudo e saber delegar e gerenciar. Né? Não vai dar para saber muito sobre o direito do trabalho. Né? Um ponto que a gente tem que levar em consideração é o que acontece normalmente. A gente contrata uma empresa, um condomínio contrata uma empresa, essa empresa tem empregados para prestar serviço para o condomínio e, no final das contas, essa empresa que eu contratei não paga esses empregados e, no final, eu vou ser cobrado em juízo. Pode ser cobrado? Vai ser cobrado. Por quê? Porque você não fez a escolha adequada. Aí você vai falar assim, mas é necessário, e aí a gente vai entrar no outro ponto lá na frente, sobre os requisitos da responsabilização, certo? Sim. Então, eu vou partir de um ponto. Eu tenho que escolher bem. Mesmo que esse não seja o requisito para uma condenação. Porque se eu escolher mal, eu posso sofrer a consequência no Poder Judiciário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer pesquisas. Eu posso fazer pesquisa dentro do site do TRT para ver se aquela empresa com aquele CNPJ tem demanda de trabalho. É a primeira análise que eu vou fazer. Quando você compra uma casa, você não verifica se tem ações, se não pede certidões negativas? Você pode pedir certidões negativas para você ter uma noção se aquela empresa está com regularidade, tanto fiscal, trabalhista, né, para você verificar se a empresa é uma empresa sólida, porque você tem que contratar empresas sólidas. E aí a gente vai partir por um outro ponto que é comum no direito penal, que eu não sou nem tenho competência. Quando você vai comprar algo muito barato, você tem que desconfiar. Porque provavelmente ele é fruto de furto ou tem alguma coisa que está faltando ali. Né? Tem alguma história ali que não foi contada por inteiro, né? Então você tem que ficar de olho, porque se uma empresa cobra X e outra cobra bem menos, alguma coisa ela não está fazendo para chegar naquele valor. É tão interessante esse assunto, Fernando, que há anos atrás, quando eu comecei a entrar nesse assunto condominial e trabalhista e tudo mais, tinha uma empresa aqui em Manaus, aqui no Amazonas, por questão de ética, eu não vou citar, obviamente, que ela oferecia serviço muito barato para os condomínios. Mas, assim, era surreal. Era surreal e era tentador, porque você olhava a empresa, você falava assim, nossa, que orçamento bonito, que orçamento bom, barato. Cabe direitinho no meu bolso, né? Direitinho no bolso. E as concorrências ficavam loucas, assim. Sim, nossa, olha... Sim. E acabou que essa empresa... se tornou, num dia para a noite, como você bem disse no início, uma empresa fantasma. O dono, o antigo proprietário, sumiu do mapa e deixou ali à margem todos os trabalhadores, todos os condomínios, todos os contratos, todas as demandas e, assim, uma chuva de ações trabalhistas para os condomínios. Eu lembro que teve vários condomínios nossos clientes que tiveram essas demandas e, assim, foram várias demandas. E aí... Qual foi o ano, doutor? Só para ver se eu lembro. O ano, 2016, por aí? Foi não. 2017, não? Foi depois. Foi 2018, 2019. Salvo engano, posso estar enganado aqui. Certo. Mas o que eu acho mais importante, Fernando, é que, assim, essa questão
da blindagem do condomínio ou se resguardar para o condomínio se resguardar dessas ações trabalhistas ou até evitar essas ações trabalhistas, não começa durante o contrato. Começa antes. É o tal do checklist, você fazer uma consulta no TRT sobre a empresa, você verificar até com outros clientes dessa empresa como está a questão de pagamentos desses funcionários, a questão de recolhimento previdenciário, recolhimento das verbas ali e de todas as outras questões para você fazer uma pesquisa antes. Sim. E aí entra, doutor, mas o síndico tem que fazer essa pesquisa? Eu entendo o seguinte, se tem jurídico, o jurídico faz essa pesquisa. O jurídico faz esse checklist. Eu parto do princípio que ele tem que fazer na pessoa sim. do jurídico, sim. Da empresa administradora. Né? Ele delega. É como o doutor João falou, ele não é obrigado a saber tudo, mas ele precisa se cercar dos cuidados que tem que ser tomados para que não haja aí até porque ele é o responsável. No final desse caminho aí, não, o síndico não fez, né? Então... E aí, já puxando um gancho aqui, que aí eu já, como co-hoster aqui, digamos assim, do programa, eu vou fazer uma pergunta pro doutor João. Óbvio que eu já imagino a resposta, mas, doutor, é possível o condomínio responder mesmo pelas ações trabalhistas de empresas terceirizadas que a gente sabe que a relação empregatícia ali é com a empresa, aqueles funcionários é com a empresa diretamente e o condomínio responder isso na Justiça do Trabalho por aquelas verbas não pagas, né? Não... Vamos lá. Se eu dar uma resposta agora de plano, você vai falar assim, poxa, eu não tenho alternativa, porque eu vou te dizer, se você falou de Justiça do Trabalho e essa empresa terceirizada não pagar, já conversa com o seu advogado para fazer uma proposta. Eu nem chegue lá fazendo proposta. Já começa por aí. Já começa chegando a um acordo, porque você vai ser condenado. Estou te dizendo, mas como é que vai ser condenado? Eu vou te explicar o porquê disso, certo? Por isso que eu falei que tem que ser, apesar de não ser um requisito, você escolher bem, não ser para o juiz condenar, você verificar a responsabilidade subsidiária, a culpa em eligendo, culpa em vigilando, não ser o requisito. Eu entendo que você tem que verificar previamente essas nuances. Escolheu bem? Como é que escolheu bem? Está pagando tudo certo? Tem outras ações? Inclusive, quem é o sócio dessa pessoa? Tem várias formas. Eu vou para um outro lado, que é porque como hoje eu sou chefe do setor de pesquisa patrimonial dos grandes devedores, então eu conheço 1000 ferramentas de pesquisa. Então, dentre essas pesquisas que eu estou falando assim, é simples, é aberto, não é para todo mundo, mas é para todo mundo, você pode fazer, sabe quem são os sócios. Será que aquele que você está contratando, está no seu contrato social, isso aí vai mais para o jurídico, verificar quem são os sócios daquela empresa? Se ele está usando um terceiro, certamente está uma blindagem. Por que você coloca as coisas no nome de um terceiro? Perfeito. É porque você no futuro não quer pagar. É isso mesmo. Certo? Será que ele tem outras empresas? Porque caso eu tenha eventualmente alguma ação de regresso ou uma desconsideração da personalidade jurídica até para indicar, olha, forma-se um grupo, para eu até ter um meio de defesa, falar, não, tem que condenar ela, mas ela tem um sócio ali que tem outra empresa. Então, eu tenho que me resguardar dessa blindagem patrimonial que é feita normalmente para aqueles devedores que já têm essa pretensão desde o início. Então, mas nem todo mundo tem essa concepção e essa sabedoria. E é difícil. É difícil. Primeiro, é difícil. Isso é um entendimento um pouquinho maior dos advogados, porque atuam todos os dias. Sim. Nem todos são especializados, nem todos conhecem. Né? Por um lado é bom para vocês, porque terra de cego, quem tiver um olho então, se você estiver bem especializado, você vai estar na frente dos outros. Sim. Se é bom também para você, Fernando, se a administração for uma administração boa, que tem essa observação, não tem esse risco, né? Se destaca, não vai quebrando ao longo do tempo. Né? Mas o meu papel é de informação. Então, esse cuidado prévio é fundamental. Quando você entra na justiça, a legislação, por muito tempo, não teve legislação acerca de terceirização, certo? Não existia. Existia uma súmula, o que é súmula? É um entendimento do tribunal, súmula 331, dizia assim, diz ainda, fala assim, se você contrata uma empresa no âmbito privado para prestar um serviço, uma terceirização, a mera inadimplência dessa empresa você responde.
Então, simples fato daquela empresa que você contratou não pagar os seus empregados, você contratou ela, você passou parte da sua atividade que você podia contratar diretamente, Sim. você responsabiliza-se. Pelo período que trabalhou ali. Pelo período que trabalhou. Então, não tem jeito. Você vai ser condenado por aquele período que está lá. O que normalmente faz essas empresas, esse empregado trabalhou em vários locais, junta 3 ou 4 e faz a proposta de acordo. No período de tanto a tanto eu ofereço 1.000, o outro condomínio eu ofereço mais 2.000, o outro ofereço mais 1.000. Somando tudo, tentam fazer um acordo. Porque condenado vai. E aí há um grande erro, e é um erro simples que as pessoas cometem. Nessa mesma súmula 331, ela fala a terceirização no âmbito privado, que é do condomínio, Sim. e a terceirização da administração pública. O município contratando outras pessoas. Estado, União. O Estado, União, contratando. Para a administração pública, para o Estado, o município, o Estado só responde pelas dívidas da empresa que ela contratou se o Estado atuou se ele agiu com culpa. O que culpa seria isso? Eu chamo culpa em elegendo e culpa em vigilando. O que é essa culpa? Você ter escolhido mal a empresa terceirizada e ter fiscalizado, não ter fiscalizado. Então, normalmente o Estado ele contrata bem, porque ele faz através de licitação. Sim. Mas ele não fiscaliza o cumprimento das obrigações trabalhistas. Todo mês ele não recebe, ele não vê se está pagando tudo certinho. Ele contrata e deixa. Então, o Estado só será responsabilizado se ele escolheu mal e não fiscalizou. Se ele escolheu bem e fiscalizou, ele não responde, só fica com a empresa terceirizada. Só que essa lógica não se aplica para o âmbito privado, que é os condomínios. Por isso, não adianta você ir na justiça, e eu já vi muito condomínio falar, mas doutor, eu escolhi bem, era o melhor que tinha no mercado. Doutor, eu fiscalizei, ele me entregou esses documentos. Esses elementos não são analisados para o âmbito privado, e sim para o âmbito público. Então, essa defesa de falta de não escolher bem ou não fiscalizar não se aplica no processo trabalhista para os condomínios. Então, por isso eu falei, vai ser condenado. Qual a melhor forma? Você não é requisito, mas previamente ao processo, se você escolher uma pessoa boa e ele pagou, você não vai ser condenado. Óbvio. Porque ele pagou. E então, você fiscalizou, né? Também, mas aí você fiscalizou, viu que está tudo certinho, e não vai chegar na demanda. Porque se chegar na demanda, você é responsabilizado. E não adianta me dizer que não vai, que eu escolhi bem. Eu não sei, chega lá e falo, faz proposta. Eu como juiz de trabalho, eu falei, doutor, faz proposta. Você sabe que a súmula 331 tem 2 entendimentos. Um para administração pública e para privada. Para bom entendedor, já basta. Né? Então, já faz a proposta. E aí eu vou além. Por muito tempo não tinha a legislação para regulando terceirização. Existia uma lei que era para um outro tipo de serviço, chamado trabalho temporário. O que é trabalho temporário? Eu contrato uma empresa que tem como finalidade emprestar empregado. Ela contrata empregado, tem vários empregados, e toda vez que você precisa, você contrata ela, toma aqui, o empregado tal, administre, gerencie, dê ordens, faça o que você quiser. Está aqui emprestando por um período para você, certo? Isso é trabalho temporário. A única forma de intermediação de mão de obra lícita no Brasil, de emprestar mão de obra, é através do trabalho temporário. E essa lei é de 74, então 6.019 74 tinha uma lei para trabalho temporário. E aí veio uma regulamentação, só que não criaram uma lei nova, fizeram o quê? Pegaram essa lei 6.019 e incluíram a terceirização dentro dessa lei. E como é que eu vou saber a diferença? Olha, entre o número 1 e o número 2, você conhece algum outro número entre eles? Não. Então tem o artigo 1 e o artigo 2. Quando ele botou artigo 1A, saiba que foi o que ele tentou incluir. Então, quando tiver 1A, 2A, 2B, eu estou falando da terceirização que veio depois. E aí tem o artigo 4 do 4B ou 4A dessa lei 6.019 que fala assim: é possível a terceirização no âmbito privado, licitamente, na atividade fim, na atividade meio, mas desde que esteja preenchido esses requisitos. É aí que eu venho falar com vocês. Primeiro, ele tem que estar, esse CNPJ tem que estar ativo. Segundo, registrado na junta comercial correta. Terceiro, ter capacidade econômica dentro do... Tem que ter lastro. A depender do número de empregados, tem que ter um capital social mínimo. O não ter já configura com a terceirização ilícita.
o que me permite eu cobrar direto de você. Nem primeiro cobrar da empresa da terceirizada, eu cobro logo do condomínio. Só que também ninguém conhece isso, e tá desde já tem tempo. O cara tem lá um capital social de 10 mil para uma empresa que tem... A lei estabelece os critérios. 150 funcionários que a sua arrecadação mensal está na casa dos 200 mil. E ele tem um capital instituído de 10 mil reais. Então, esse é um outro ponto para você verificar. Além de, será que essa empresa está boa, que eu estou contratando? Será que tem ações? Deixa eu ver o capital social. Deixa eu ver se eu preencho os requisitos. Está registrado de forma adequada? O capital dele está correto? São aspectos para verificar uma terceirização lícita. E meu papel como advogado e como administrador é verificar se a terceirização está sendo feita de forma correta. E aí eu vou por... Então, se tiver errado, o problema piora. Se não tiver esse requisito, porque eu posso cobrar... Normalmente eu cobro da empresa terceirizada, não tendo, o condomínio paga. Se a terceirização estiver errada, eu não preciso nem da empresa terceirizada. Eu posso cobrar direto de você, porque você vira responsável solidário e não subsidiário. E assim, doutor, é importante isso aí, até porque a gente participa de assembleia, né, doutor Ives? Uhum. E esse alerta, ele é importante por quê? Porque a gente percebe, eu vou falar agora na prática, tá? Na prática. Quase sempre, e quem está assistindo vai se identificar com o que eu vou falar, quase sempre, quando vai se discutir uma coisa chamada orçamento no condomínio, eu não sei se o doutor já participou de previsão orçamentária condominial, a primeira coisa, a primeiríssima coisa que o condomínio fala essa empresa de portaria está muito caro. Não é, doutor? É assim, é onde o olho vai. E é onde é o gargalo, o maior gargalo que são, eu intitulo 3 ou 4 coisas que são o que mais onera o condomínio. Exato. Entre elas, a portaria e conservação, né, que geralmente é uma empresa só, ou até pode ser as duas, mas quando unifica o valor é um valor alto. O gás, que é concessionário, e água, energia. Então, isso são aqui as coisas que mais oneram. Então, quando você abre uma previsão orçamentária, a primeira coisa que o condomínio olha essa empresa aí, eu tenho um primo ali que o amigo dele conhece um rapaz que tem um vizinho, e aí vai, que faz pela metade desse preço. E aí aquilo que eu falei sobre o orador. Às vezes a pessoa é um bom orador e aquilo contamina a assembleia. E eu vou dar só um exemplo. A empresa é do João, é sua, que é um cara que cuida dos impostos, mantém ali o funcionário pago. E aí cria-se uma opinião contra a sua empresa. Não, tem que tirar para colocar o rapaz. E isso, poucas pessoas têm esse cuidado de entender o que aquela troca representa. E eu não sei, aí talvez, eu acredito que o doutor vai conseguir até elucidar isso. Eu costumo dizer que esse tipo de coisa é um câncer no condomínio. A troca, às vezes, por uma empresa mais barata ali, que vai cobrar um valor, como o doutor Ivan falou, que cabe no meu bolso, todo mundo fica muito satisfeito ali. Só que esse câncer, ele não aparece de uma noite para o dia. Às vezes demora 2 ou 3 gestões para aquilo aparecer. É o barato que sai caro. Então, assim, pergunto, na sua vida prática, o senhor já viu casos como esse? Por exemplo, o condomínio tomou um serviço ali há 3, 4 anos atrás de uma empresa ruim, e depois estourou a bomba. Agora a empresa não se sustenta mais, os funcionários vieram buscar aquilo que tem direito e o condomínio vai ter que pagar. Assim, se está na justiça, é porque provavelmente não recebeu. Sim. Certo? E se não recebeu, é porque a empresa não era adequada, não fazia de forma adequada. Né? Então, eu só chega lá na Justiça do Trabalho esses casos. Você já viu? Não, toda vez que eu vejo, são esses casos. Eu não vou dizer se é uma boa ou ruim empresa, porque eu não fiz a análise. Eu só verifico se teve pagamento ou não teve pagamento. E, normalmente, essa empresa, como você falou, já desapareceu. Só aparece os condomínios e tomam uma revelia, porque ele não consegue nem justificar acerca de hora extra e qualquer outro elemento. Não tem documento. Não tem os documentos. Exatamente. Né?
Esse é o caso mais comum, ou eventualmente já aconteceu raramente, quando você tem um problema com um síndico específico que teve uma má administração, desviou o valor, aí fala assim, a gente achava que estava sendo pago, não foi pago, não pagou a terceirizada, a empresa vai, os empregados ajuizam a ação. Então, normalmente são essas duas demandas. Síndico uma vez na vida, outra na morte, mas todas as outras, assim, todo mês, uma vez por semana, eu tenho uma ação dessa. Eu tenho uma ação que aparece sempre o representante de cada um dos condomínios, né, com seus advogados, às vezes é o mesmo, às vezes não, né, e tentando conciliar, porque já sabe que vai tomar a condenação. Exatamente. E tentam conciliar para saber o período. E às vezes não consegue nem fazer a defesa, porque não se recorda daquele prestador. Fala, não, eu não lembro dele aqui, não. Ele nunca prestou pra gente, serviço pra gente, não. E ele não tem como se defender, que ele vai se defender. Como é que você prova fato negativo? Algo que não existiu. Eu provo que existiu. Ele nunca trabalhou para mim. Como é que eu provo que ele nunca trabalhou para mim? Aí pode ter alguns elementos, cagédia, mas não é ele, não é o empregador. Mas assim, tem alguns elementos para você fazer de indício, né? Alguns meios de prova você tentar, mas é muito mais difícil, né? Então, tem esse ponto. Mas o que é importante você ter ressalva é escolher bem, da forma como eu falei para vocês, né? Durante, fiscalizar o cumprimento para não dar nada errado. Você está pagando tudo certo, não tem o que ele cobrar depois, né? E verificar o capital social que ninguém olha, verificar se tem registro, verificar se tem ação. E aí eu vou para um outro ponto que as pessoas não verificam. Não sei se eu estou esgotando logo. Não, pode falar, tranquilo. Na terceirização, o que você faz? Qual a diferença da terceirização para o trabalho temporário? Trabalho temporário, eu contrato uma empresa para ela me prestar um empregado, ela vem para cá, esse empregado vem para dentro do condomínio e eu dou ordem nele, aplico sanção, digo os horários. Por exemplo, uma empregada ficou grávida, dá licença, eu preciso de outra pessoa, empregada minha mesmo, do condomínio. Sim. Eu preciso de outra pessoa, contrato uma empresa de trabalho temporário, me empresta um empregado durante aquele período. Ela vai pegar, eu vou pagar um valor para essa empresa de trabalho temporário, ela vai me emprestar um empregado, e eu vou dar ordem, né? Vou dizer o horário de entrar, o horário de sair, se fizer errado, vou advertir, vou fazer tudo, né? Então, tem subordinação, impessoalidade. Eu escolho quem é esse empregado que vai ficar aqui comigo, emprestado, e eu vou dar ordens. Isso é trabalho temporário. Na terceirização, eu contrato o serviço, o resultado. Pouco importa da forma que faz. Eu quero segurança. Quem é que está fazendo? Para mim, pouco importa. Eu quero a segurança. Se vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Se vai ser João, vai ser Renato. Pouco importa. E aí, a característica da terceirização correta é que eu não posso dar ordens diretas a esse empregado. Exatamente. Se ele chega atrasado, eu não posso dar advertência. Se eu não gosto daquele empregado, eu não posso. Vai embora, eu não quero você, manda outro. Eu não posso escolher. E as pessoas não fazem isso. Se eu escolher quem é o empregado, não quero esse e não gosto desse, tira esse aqui, manda outro, porque eu quero que seja segurança, seja outro. Venha outro. Se eu escolho e advirto, eu dou ordem, subordinação e pessoalidade, esse empregado pode falar, olha, já que você manda em mim, escolhe, tem todos os elementos da responsabilidade da relação de emprego. Eu posso ir em juízo pedir, olha, meu vínculo não é com essa terceirizada, não. É com o condomínio. Aí eu peço o vínculo direto com o condomínio. Numa terceirização equivocada porque tem a subordinação e pessoalidade. Isso é um erro. Né? Isso é um erro muito comum, né, doutor? É muito comum esse erro. A gente já ouvi casos de assim, ó. Tinha uma empresa que ela até tá saindo do mercado, se é que não já saiu, e ela prestava serviço de portaria em um lugar. E aí colocou outra agora e a síndica estranhou bastante, porque ela disse pro dono da empresa nova, não, porque com a empresa antiga, eu que mandava o funcionário fazer. Eu dizia, ó, sobe lá, desce, busca, pega, traz, leva, e agora com você não, você tudo tem que falar para você. E aí eu falei com ele, mas você tem que dizer para ela que a subordinação é a sua empresa e não a ela. Ela tem que dizer para você e você diz para ele, porque se ela ficar mandando ele fazer, ele vai... É uma subordinação direta. E aí já desconfigura tudo. É melhor ela pegar na carteira dele e deixar pelo condomínio, porque já... E uma questão muito interessante, Fernando, sobre o que o João falou, a questão da culpa em vigilando.
né? A culpa em legenda é aquela que você escolheu mal a empresa, querendo ou não, se ela está na justiça, se ela está acionada ali, provavelmente, muito provavelmente, a gente não pode generalizar também, porque às vezes tem empresa que tem uma ação só e aquela ação é um funcionário que só quis o mal da empresa, só quis o mal daquela terceirizada e às vezes ele pagou direitinho, como eu já tive alguns casos. Mas normalmente é assim. Mas eu queria bater aqui na questão da culpa em vigilando. A fiscalização é tão importante, essa fiscalização. Eu acho mais importante o a contratação, o checklist e tudo mais. Na minha visão, a fiscalização ou a escolha da empresa é essencial. Porém, há de se considerar também a vigilância desse contrato, a fiscalização desse contrato é de extrema importância. Por quê? Já peguei casos na Justiça do Trabalho que a empresa foi revel, não aparece, aquela questão toda. Porém, o condomínio fazia uma fiscalização tão boa em conjunto com a administradora que todos os meses ali ela pedia a folha, fiscalizava e tudo mais, pegava os comprovantes de pagamento e tudo mais. Os depósitos. Tudo. E o que o reclamante estava pedindo tinha verbas que haviam sido pagas. E o condomínio conseguia tinha. comprovar. Exatamente. E aí deixa eu te interromper. O que acontece? O que é normal lá na justiça? Você, um empregado, entra contra o seu empregador, que é a empresa terceirizada, uma empresa de segurança, que prestava serviço para um condomínio terceirizado. Normalmente essa empresa de segurança desapareceu. O dono é um laranja e desapareceu. Então, quando eu entro na justiça, a empresa não comparece. Quem comparece é o condomínio. Quando a empresa não comparece, tem um efeito jurídico chamado revelia. Né? O não comparecimento pessoal da empresa configura a revelia. E o efeito da revelia é a confissão ficta. O que quer dizer isso? Eu vou presumir verdadeiro o que o autor falou. O que o reclamante falou, eu vou presumir verdadeiro. Então você, como condomínio, fica com dois problemas. Primeiro, você não tem os documentos. E se quando ele não vai, o juiz vai presumir que o que ele falou é verdade. Se ele falou que trabalha 30 horas, que é impossível, porque o dia só tem 24. Mas falou assim, trabalhava 12 horas todo dia. O efeito da revelia, em regra, é a confissão ficta. Presumir verdadeiro os fatos. Pode provar o contrário? Pode, mas você está sem documento. Então, quando você fez aquela fiscalização prévia e foi colhendo o documento, você fala, não, doutor, a confissão é ficta, ela é relativa, admite prova e contrário. Mesmo ele não vindo, você vai presumir. Presumir não é absoluto. Sim. Você acredita que isso é verdade e que não tem outra prova. Tem prova aqui, ó. Ele pagava a empresa, que ele me entregava todo o documento. Fiscal. Aqui a nota fiscal, o salário dele ele pagava, aqui o contribuição, tudo. A jornada dele era essa, ele anotava. Folha de ponto, tá tudo aqui que a empresa me entregou. Então, não aplique, doutor. Mesmo ele não vindo, eu estou trazendo os documentos. Então, use os documentos, porque essa presunção é quando não tem documento, não tem prova nos autos, o juiz não pode deixar de julgar. Então, ele presume verdadeiro o que foi dito pelo autor, porque o cara não compareceu para se defender. Então, mas aqui eu vim e trouxe documento. E aí vem um outro argumento processual, que aí, quem estiver escutando de forma processual, a defesa de um aproveita para o outro naquilo que for aproveitável. Então, a defesa dele, a defesa do condomínio, que apresentar os documentos, aproveita para a empresa terceirizada e, por via de consequência, essa não é condenada e, por via de consequência, você não é condenado subsidiariamente a ela. Sim. Se ela não tiver nada a ser pago, você não tem que pagar nada. Exatamente. Então, é a forma que te tem. Mas desde que seja uma empresa, uma administradora responsável, conhecedor do direito, tiver uma orientação jurídica adequada, tiver tudo formalizado, sim. E lembrando, quem responde, se um condômino desse aqui depois vier, que eu tô com problema no condomínio, eu tava brincando aqui, tem um problema. Quem responde é o síndico. É o síndico, sim. Né? Porque exatamente. Depois quem vai, o outro condômino vai falar assim, vem cá, por que você é condenado? Eu vou ter que pagar por todos aqui. Exatamente. Se a responsabilidade era sua de fiscalizar. Sim. Né? A minha cota tá eu pagando todo mês, eu tô pagando, não quero que esse rateio seja feito por todo mundo, não. É por você que fez mal. E dentro disso, doutor, aquele exemplo que eu dei de um bom orador na Assembleia, que às vezes contamina ali, as pessoas induzem é tão complexo a questão assemblear que, às vezes, a pessoa levanta um orçamento
mais barato em uma assembleia, não sei se o doutor Ives já passou por isso, que o cenário é previsão orçamentária na tela, portaria, 30 mil, só um exemplo. Eu chego lá, sou um bom orador, falo, ó, temos aqui de 25. Então vai ser uma economia de X mil para... Multiplica por 12, aí faz 5, isso, faz aquela... Durante 5 anos. Pronto. Aí o pessoal... É assim mesmo. Aí o pessoal aceita. Aí o síndico, às vezes, é uma pessoa inexperiente ou não tem ali um corpo jurídico experiente ou até mesmo uma empresa administradora, ele se deixa seduzir por isso. E aí é aquela história do câncer, né? Você contrata a empresa, aquilo vai dando errado ali, ninguém está olhando, a coisa vai... Lá na frente aquilo estoura. Quando estoura, estoura no colo do síndico. Então, eu sempre digo, olha, síndico, quando você for contratar, contrate, claro, você tem uma assembleia, você tem que prestar contas, você tem toda essa obrigação, mas sempre faça por convicção daquilo que está certo. Se você sabe que a empresa é uma empresa... é um pouco mais caro, mas a documentação todo mês chega religiosamente. Eu não tenho problema de ficar esperando imposto pago, porque a empresa me manda isso. A empresa me passa a transferência para todos os funcionários que ela fez na conta. A empresa me mostra que ela pagou o VA para todo mundo, que ela pagou o VT para todo mundo. Ela me dá a folha de ponto. E não é aquela folha de ponto inglesa, não, né? Que o cara entra 8 ou 7 e sai às 19 certinho. Todo dia o cara é pontual. Não é assim, é aquela folha organizada. Então, não troque, não faça essa troca, porque isso pode ter uma consequência e você anuiu. Na Assembleia você anuiu, você não se respaldou. Eu faço uma comparação, Fernando, eu sempre faço essa comparação, mas é um pouco boba a comparação, mas a comparação é a seguinte, contratar empresa terceirizada é como se você estivesse dirigindo um carro com várias pessoas atrás, ou um ônibus, digamos assim. Por quê? Porque você não tem que dirigir só para você. Você tem que dirigir pelos outros. Sim. E você não tem que ter cuidado só para você. Você tem que ter cuidado para os outros também. Então, a questão que o João até falou da audiência, que foi revel, que uma contestação aproveita para outra, se você estiver dirigindo para você e para os outros, se você estiver fiscalizando para você e para os outros, aquilo ali vai servir para outras pessoas, para todo mundo que você está carregando. Então, a responsabilidade do síndico ela é muito grande. Mas o poder dele também é muito grande. É por isso que a questão do poder acompanha a responsabilidade. Então, a responsabilidade é gigante, só que precisa disso. Eu só não quero assustar o síndico, né? Assustar o síndico. Mas, assim, às vezes o síndico, ele pensa assim, olha, eu vou ser síndico para não pagar uma taxa. Rapaz, é a responsabilidade que você tem. Pague sua taxa. Hoje... Pague a sua taxa. Pague sua taxa. Entendeu? Pague sua taxa, porque se tiver um cara que tem conhecimento técnico... Exato. Pode criar um problema para você se você não estiver fazendo as coisas certas. Aí você fala, mas eu não conhecia, eu errei porque não tinha... Ninguém é dado no direito de desconhecer de uma lei federal. E está estabelecido no Código Civil, está na sua convenção, todo mundo já sabe que está na convenção, a sua responsabilidade. Se você não sabe, eu digo lá na Bahia, se você não sabe, não desce pro play, meu amigo. Se você não sabe administrar, não seja, pô, né? Não pode ser, não está para amador. Apesar de grande parte é amador, não é para amador, porque pode cair uma vez, ele querer usar. Porque o grande problema do síndico, às vezes, é assim, ó, nem todo mundo está preparado para ter poder. Né? Aí, a partir do momento que te dão um poder, algo que você não tinha, você abusa. E no direito, você tem um direito, quando você ultrapassa os limites, você abusa do seu direito. É chamado um abuso do direito. E o abuso do direito é responsabilizado por isso, qualquer lesão. Então, muitas vezes, o síndico ele ultrapassa os seus limites, né? Porque ele não sabe o limite dele, acredita que aquilo ele pode fazer, ultrapassa o limite. Se pegar um cara do outro lado que conhece da legislação, o cara vai falar assim, não, então tá bom. Então, cumpra com sua obrigação e vai te cobrar. E você vai saber, você vai estar resguardado. Esse é o problema. Se tiver tudo certinho, como é que você sabe que está certinho se você não conhece da legislação? Então, você não pode dizer que desconhece da legislação. É aquela máxima. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele, né? Então, é bom ficar atento e tentar ao máximo, ninguém nasce sabendo, mas tentar ao máximo ser um síndico profissional, zeloso o máximo possível, porque você está trabalhando com dinheiro
e patrimônio de terceiros, que são seus co-irmãos, são os pares ali, né? seus pares. Agora, João, passando um pouco essa fase de conhecimento, esse processo de conhecimento, agora vamos passar um pouquinho para a fase de execução. Eu tenho duas perguntas engatilhadas aqui, perguntas muito importantes. A primeira delas é a seguinte: condomínio não pagando. O condomínio é condenado na Justiça do Trabalho junto com a empresa não veio a honrar e o condomínio é executado ali. Pode recair isso aos bens dos condôminos? Porque eu já tive um caso bem interessante. Esse caso a gente acabou fazendo acordo, mas o caso era o seguinte: o condomínio não tinha nada. Rapaz, eu lembro que a síndica me falou bem assim: doutor, pode mandar executar aqui e não vai encontrar R$1 na conta. Porque o dinheiro que entra, sai. O dinheiro que entra, sai. O dinheiro que entra, que sai. Aí eu me recordo que eu falei bem assim: olha, a gente tinha assumido fazia pouco tempo. Eu falei bem assim: não é bem assim. Você tem que primeiro pensar, aí desculpa, mas primeiro pensar na questão do trabalhador. Ele trabalhou, não trabalhou? Ela sim, trabalhou. Então, pois é. E segundo, que você vai acabar respondendo aí, o condomínio vai responder pela a massa, digamos assim, a massa condominial vai acabar respondendo. Aí era o medo dela. Não acredito, os condôminos vão... Sim, vão responder. E aí eu te faço essa pergunta. Assim, o que acontece? Vamos lá. Eu vou te dizer pelo conhecimento de causa, porque eu estou atuando em execução. Né? Uhum. Não é possível, não tem uma empresa ativa, o dinheiro rola, o dinheiro passa. Então não tem como ele não pagar. O que se tem é alguns sistemas de banco, onde você cria-se conta por cada pagamento e vai alterando cada um. Sim. São formas de fraudar. Às vezes você vai pagar uma faculdade, é um número de uma conta. O outro cai outra conta. O banco cria-se contas. Mas é uma fraude de execução, né? Mas você tem que identificar e onde é que você vai pegar, se cada um tem. Sim. Aí tem todo um mecanismo, uma forma de proteção e pesquisa patrimonial. Eu não posso revelar que assim eu não consigo pegar. Claro. Certo? Se eu sou responsável por isso, sim. Isso é muito comum. Você pode verificar grandes empresas, grandes faculdades, grandes condomínios que usam isso, né? Então, todo boleto tá com o CNPJ, tá com a conta diferente lá. Nossa. Tá um nome, mas caindo em conta diferente. Por isso, quando você faz o Simbajude, que é o sistema de você fiscalizar, não acha. Mas, cara, a gente acha. Se tiver um cuidado, a gente vai achar. Então, o dinheiro dessa, pelo menos me parecia que ela não tinha má fé, só que achava que o dinheiro entra e sai. Sim. Eu posso mandar bloquear justamente na boca. Eu falo, esse dinheiro que entrar nessa conta, já segure. Porque todo condomínio vai pagar o mês, não vai pagar no mês. Vai. Já tem mozinha? Já tem existe. A Simbajude é um sistema de... Tem um Simbajude, é uma forma de eu mandar um bloqueio. O que é isso? Eu falo, galera, onde no Brasil tem dinheiro dessa aqui, instituição financeira? Tem em tais lugares. Onde tiver 5 mil, segura. Segurou, aí o chamado arresto, um bloqueio, que antigamente era bloqueio online, que antigamente era o Bacen-Jude. E depois a gente transfere, depois de um prazo, a gente transfere para a conta judicial. Existe um sistema que... Isso é o básico do Simbajude. Isso aí eu posso falar. Você aperta o botãozinho, ele diz a cada 2 dias você vai lá e fica fazendo esse sistema. Ele fica dando uma... Mas aí o que os bancos faziam? Tinha um banco que chegava, o dinheiro entra de noite, depois do horário do pedido. Aí você faz teimosia dupla. Você bota um dia não, dia sim, dia não. Então faço uma ordem aqui, faço uma ordem aqui e faço outras coisas a mais para segurar. Então dinheiro acha, porque dinheiro deixa rastro. Mas você tem que ter tempo para fazer isso. Normalmente os juízes não têm o tempo de fazer isso. Muita gente não sabe fazer isso. Os advogados não sabem, torcem para fazer o acordo, para pagar na sentença e achar algum bem. Tirando ali, vai morrer o dinheiro. Ganhei, mas não sei levar, porque eu não sei continuar. Graças a Deus, eu tive que estudar, porque eu sou do núcleo. Então, eu conheço as formas. E estudo todos os dias para tentar resolver isso. Então, nesse ponto,
só voltando ao assunto, não ter como receber para pagar? Tem. Aí a gente vai discutir se não for o suficiente. Se não for o suficiente, vamos lá. Será que alguma parte do condomínio pode ser penhorado? Será que tem será que elevador? Será que alguma outra coisa do condomínio pode ser um gerador? Será que pode ser penhorado e vendido? Então, pode se pagar dessa forma. Somado a isso, aí eu vou ser mais hardcore, né? Eu acredito, como eu vou usar a lei de execução fiscal, né? Porque na execução trabalhista a gente aplica a CLT, se não tiver lei, os precedentes de execução fiscal e depois o CPC. Isso daqui esse precedentes é tudo que a administração pública, a execução da fazenda pública, do município, o Estado. Então, todas as regras deles são ótimas para conseguir pegar o dinheiro do contribuinte. Sim. Então, eu posso usar para fazer. Então, síndico responde para uma falência? Não o síndico do condomínio responde? Responde. O administrador de uma falência e recuperação responde? Responde. Empresas SA respondem, e o condomínio, apesar de não ser SA, é uma coparte? Sim. Então, eu posso juntar esses argumentos e talvez ser responsabilizado o síndico. Partir para cima. Partir para cima do síndico. Né? O síndico, às vezes, tem. Certo? Ele seria o primeiro da lista? Não, primeiro eu tentaria pegar o condomínio. Não, eu digo esgotado. Não, eu vou. cenário que o doutor Ives trouxe. Esgotado as possibilidades ali. Esgotado, assim, eu não vejo ninguém fazendo isso, mas eu faria. Eu usaria esses argumentos para pegar o bem do síndico. O síndico tem uma responsabilidade nesse ponto. Sim. Né? Ele responde. Somado a isso, eu já, no meu início da carreira, há 20 anos atrás, eu fui advogado durante 10 anos na Bahia. Uma vez, assim, normalmente, quando aparece uma ação assim diferente no seu escritório, não era tão diferente, mas quando o cara está sabendo com linguajar jurídico, é porque ele passou em outros escritórios. E meu pai era vivo, e eu tinha formado, era um bom aluno, e meu pai queria, assim, eu queria dar orgulho ao meu pai. Apareceu esse cliente, ele falou, meu filho, você quer? Você pega, que eu não vou pegar não. Aí eu peguei, era um cara que trabalhava com condomínio, mas aquele condomínio antigo que não tem nem elevador. Nossa. Sabe aquele elevador, aquele telefone, interfone que você tem que puxar para um lado e para o outro, o botãozinho, sabe? Não tinha. A convenção foi escrita a caneta lá na década de 60. Aí eu falei, rapaz, como é que... Pô, não tem dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui lá, olhei, vi um carro bom na garagem. Ponte de Miranda, que é um dos caras que fala de direito civil, um dos papas mais antigos, né? Ele fala que o condomínio é copropriedade. E na copropriedade, se há aquela divisão, todos respondem. Uhum. Em tese, o nome não é solidariedade, mas o efeito é da solidariedade. É uma questão de domínio grupal, digamos assim. E aí eu cheguei e falei. Aí eu comprei, na época, com a coleção de Ponte Miranda, comprei, doei para a vara, que estava esse processo, ajuizei uma ação, e doei. E fui despachar com a juíza. Falei, excelência, existe um princípio na execução, que é da primazia do crédito, né? E é da forma menos gravosa, mas a mais efetiva. Não temos outra, essa. A gente pegou o bem do condômio, só que o bem do condômio, esse carro, eu não ia conseguir pegar porque já não estava o nome dele. Aí eu fui através dele, desconsiderei de forma inversa. Fui lá na empresa dele. Através dele, eu subi para a empresa. Penhorei uma estufa que ele tinha de carro. E na época, estufa há 20 anos atrás, para pintar isso. Era coisa de ponta, né? Na hora que penhorou, ele, tal. Eu peguei e falei, coloquei essa estufa. Eu pedi a substituição pela cota parte da sociedade. Tem um erro técnico aqui, mas a juíza autorizou. Então, eu botei meu tio como sócio dele, porque penhorei a cota parte e há uma preferência para quem é depositário. Então, eu coloquei meu tio para infernizar e pegar o dinheiro diário. Na mesma hora, o cara pagou. Mas assim... Mas ele não era o síndico? Ele não era o síndico, era o dono da cobertura.
E normalmente o dono da cobertura tem mais dinheiro. Certo? Mas aí. Sacada, né? Que sacada. Normalmente é o cara que tem mais dinheiro, né? E o intuito, na verdade, era resolver. tirar do estado cômodo, né? Então, assim, É. eu vou começar a morder alguém para que essa pessoa fale assim, Mas tipo, isso não vamos lá. acontece na vida prática assim normal, não. Eu fiz Sim. isso pra dar resultado, porque eu queria dar um orgulho. Logo que eu tinha formado, eu queria dar orgulho ao meu pai. E em todas as ações que eu atuei com meu pai, eu ganhei, graças a Deus. Mas síndico responde e bens do condomínio respondem e dinheiro em conta vai aparecer, porque não Sim. tem como o condomínio andar se não tiver a cota do condomínio. Mas assim, eu fiquei muito curioso e confesso que eu ainda não me senti respondido, digamos assim, Certo. quanto à questão de um condômino mesmo. Então, ou seja... É minoritário. Então, Acho- é minoritário. Bem minoritário, bem pequeno essa chance. Todavia, você viu como é que eu fiz para convencer. Sim. Comprei a obra do cara que falava sobre isso. Coloquei lá, doei para a vara, porque o juiz não pode receber, eu doei para a vara. E depois fui despachar. E todo mundo queria, na época, assim, uma coleção de Fonte Miranda. Né? Gastei uma grana, mas... resolvi não... mas assim, para fundamentar juridicamente o nosso argumento. E falar assim, um argumento de autoridade. Pô, Ponte Miranda fala isso. Quem sou eu para dizer o contrário? Então, é posição minoritária. Entendi. Certo? Entendi. Todavia, era uma das formas. A gente tem que buscar a solução. E aí, o problema não é no síndico. O problema não é no condômino, pegar o dinheiro do condômino. Se eu conseguir pegar no condômino, eu saio dele, vou para a empresa dele. E da empresa dele, eu posso tentar formar um grupo econômico com outras empresas e eu vou ampliando subjetivamente a execução. Para quem quer e quem tem tempo, consegue. Entendeu? Então, essa é a nova técnica que as pessoas utilizam, porque o grupo econômico, aí a gente vai discutir isso, do STF declarou, mandou suspender. A gente usa a desconsideração da pessoa jurídica inversa, dentre outras técnicas, para fugir o que o STF mandou paralisar. Dos meios bem efetivos da execução que uma vez eu usei foi a penhora em boca de caixa, né? A empresa, tinha muito tempo atrás a empresa... Só deixa eu interromper. Pode falar. Tem uma ferramenta chamada CCS, que a gente vê as procurações. E lá na lei de execução fiscal fala, quem tem as procurações responde. E quem tem procuração no condomínio para atuar judicialmente e justamente? Síndico. É ele que eu pego. Não peguei, não. Mas é ele que, a depender da situação, ele talvez tenha um patrimônio. Aí você fala assim, mas eu não posso penhorar nada dele, não tem nada, tem a casa. Não é isso? Na pior das hipóteses. Não né? é isso? Não é que ele não tem? Sim. Ok, mas na garagem dele não tem um carro? Nem que seja aquele... Não tem um carro? 2007. Às vezes não tem nada no nome dele. Não, mas eu vou pedir a lista de quem pode entrar no prédio. A quem pode entrar no prédio e estacionar, aqueles carros que estão na garagem, às vezes não está no nome dele, mas ele tem o terceiro que está fazendo posse daquele carro. E quem usa o carro tem a presunção de propriedade. Eu vou lá pegar o bem do carro dele. Se tiver tempo, porque eu não faço um processo, eu faço 20, 30, e diariamente eu faço 20 e 30. Então, às vezes, você não consegue fazer um. Mas se eu tivesse um, a gente resolvia o problema, como já aconteceu. Esse é um caso que eu já atuei, não no condomínio, era uma empresa falida, recuperação judicial dela, só que recuperação judicial eu não posso atacar o bem da empresa. Eu desconsiderei e fui pegar o bem do sócio. Quando eu fui pegar o bem do sócio, eu peguei o quê? A casa. Aí, se eu levasse isso, eu ia levar para o STF, porque é bem de família, não posso. Eu mandei o oficial de justiça, vai lá, arrola todos os bens, indique todos os bens dentro da casa dele, né, que isso deu 70 mil. A casa não, mas tinha outras coisas, televisão, outras que não coisas. são essenciais para... Anote quem. Eu quero saber quem é que pode ingressar, porque o condomínio diz quem é que mora ou não mora na casa. Nessa jogada, descobri quem era a mulher dele, porque eu não sabia que ele era casado. Se era casado, num cartão de crédito, ele não tinha nada, movimentava na conta dele, mas a mulher dele movimentava 15, 20 mil reais no cartão de crédito, que eu posso ver também. Só que ela tinha uma renda de 3. Mostrei fraude gera responsabilidade.
os carros estavam no nome dos filhos que ficavam lá, peguei os carros, peguei outras coisas e resolvi o problema. Certo? Mas isso é um trabalho de investigação. Sim, já é um... E por Certo. aí vai, e por aí vai. Que na verdade, pro trabalhador... Mas eu acho que depois desse podcast, o síndico vai estar até com medo. Eu acho que a ideia... Tremeu um pouco, a ideia não é nem trazer o medo, mas assim, para que se entenda, né? Para que se entenda que gerir condomínio é uma coisa séria. Não é uma coisa... a gente sofre, né, doutor, que somos da área, com síndicos. Ainda hoje, depois eu te falo isso fora do ar, um síndico que nós conhecemos, ele enfim, conversou com uma contadora da gente lá, muito aflito por umas situações, e ficou claro para mim o quão era confortável na época que não era síndico, para depois que passou a ser síndico. Porque, não sei se vocês já viram aquele ditado, né? Que quando não era síndico, era um leão. Passou a ser síndico, virou um gatinho apanhando, entendeu? Então, assim, porque sentou na cadeira, realmente a coisa muda. É uma outra realidade. Eu costumo, até já falei aqui anteriormente, do síndico de sofá. Né? Eu conheço muito síndico de sofá, aquele cara que vai na assembleia... É o bom orador, né? Que em 15 minutos ele soluciona todos os problemas do condomínio. Aí você fala com ele, mas você quer ser síndico? Não, eu não quero ser síndico. Eu só estou dizendo aqui, aí a Assembleia ovaciona, mas a gente que é da área, a gente sabe que não é daquela forma. Mas, Fernando, sobre esse negócio do medo, que o João falou, que traz medo para o síndico, eu costumo dizer que em 5 minutos, eu conversando com um síndico morador, um síndico que não é profissional, obviamente, eu convenço ele a não ser síndico. Sim. Mas também, em 5 minutos, eu convenço a ter respaldo e a ter meios jurídicos para ele se defender ou se blindar ou ter ali segurança para seguir no cargo, né? Ou até na profissão, às vezes no síndico profissional e tudo mais. Só que essa questão do síndico assim, de sofá ou síndico leigo, hoje em dia... Eu estava assistindo esses dias um outro podcast sobre essa questão e falando bem assim, hoje em dia está muito difícil de ter profissionais que não estão se especializando, que não estão buscando. A gente sabe que tem aquele síndico morador, a gente sabe que tem aquele síndico que vai de sopetão ali, que nunca pegou uma assembleia, fala, eu quero ser síndico, e acaba sendo eleito. Sabe que tem. Mas hoje em dia... Os síndicos estão buscando mais especialização, os síndicos estão se tornando síndicos profissionais, os síndicos estão buscando e tem que buscar. Eu acho que o caminho é esse. A gente vai chegar, eu acho que vai caminhar para uma nova era, sei lá, que os síndicos todos vão ter que ter pelo menos um curso ali de algo do tipo. E, doutor, não precisa ir longe. O próprio E-Social, ele já está fazendo isso com a gestão. O próprio E-Social. Uma coisa que não se tinha antes, a necessidade de informar determinadas coisas para o governo, hoje é latente. Hoje você tem que fazer, entendeu? Então, eu digo até, doutor João, que em 2017, 2018, era muito tranquilo ser administradora de condomínio. Era bem tranquilo. A gente vê, por exemplo, até hoje empresas do segmento da que eu atuo, que não que seja obrigado, tá? Mas que não tem um profissional de contabilidade em loco. E isso é perigoso, porque o próprio estreitamento daquilo que o governo vem fazendo ao longo do tempo, porque o governo ele quer ser informado de tudo, obviamente, né? Ele trocou aquele tradicional fiscal da barriga grande, bigodão, crachazão, pelo sistema. Então, assim, agora quando você contratar, você me informa, quando você demitir, você me informa também, porque eu já não tenho mais aquele cara para chegar lá e pedir para ver os teus livros aí. Agora eu quero tudo online, né? Então, isso fez com que as empresas se aperfeiçoassem. Isso faz com que o síndico se aperfeiçoe, porque ele tem que saber da obrigação dele, porque no final é a obrigação dele, por mais que ele contrate, mas ele tem que ver isso. Então, o intuito não é que ele tenha medo, é que ele tenha consciência
da obrigação que ele tem. É simples, é só ele olhar a convenção coletiva dele, a convenção de condomínio. A convenção de condomínio ela estabelece quais são as obrigações de um síndico. Exato. Ele vai... obrigações e deveres. Né? Obrigações, deveres e o que ele pode fazer. Então, você lá, quando você lê, você sabe, eu posso fazer isso e tenho que me responsabilizar por isso. Tem vários riscos que é natural. Por isso, tem que cercar com pessoas. É difícil, aí eu acho que eu até vou contramão. Eu acho que não é especializar, é conhecer um pouco. Ele vai conhecer um pouco. O administrador que você vai contratar, já que você não conhece, que tem que ser especialista, porque ele vai sair de uma empresa, de um condomínio e vai para o outro. Ele tem que estar sabendo pra caramba. Você tem outra atividade. Sim. Então, você não precisa saber, mas você tem que ter noção. Você noção. tem que ter noção da sua responsabilidade e do risco que está acontecendo. Né? As pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, aqui tem muita árvore. Quando você corta para fazer alguma obra, olha o crime ambiental que você está fazendo. Vai lá no prédio, né? Cortaram o negócio, o IFAM tem que dar uma olhadinha. Né? A SEMA, que autoriza, Isso. tem que dar uma olhadinha. Né? Porque se eventualmente se fizer errado, olha o crime ambiental. Né? E crime ambiental é direcionado ao próprio síndico. Né? E não tem conversa. Né? É pesado. Então tem coisas que são pesadas. Não sabe. As pessoas, assim, Dr. Ives, ele é especialista no assunto. Mas são de 100, um é especialista. Então você vê como é terra de céu que tiver um olho é rei. Sim. Imagine quem não for advogado, como é que vai conhecer esse conhecimento técnico, jurídico, do que eu estou argumentando. Sim. Então tem que se cercar dos melhores. Né? Mesmo que seja um custo um pouco maior, mas tem que se cercar dos melhores e cobrar deles também, porque o seu papel é cobrança. É investimento. Você ter profissional é investimento. Você está investindo. Eu costumo dizer que quando você vai no médico, você está com dor, você vai no médico especialista naquela área que você está com dor. Você está com dor no coração, você vai no cardiologista. Sim. Aí, como é que você quer ser operado do coração no endócrino? Ou, sei lá, numa outra área. Aí eu costumo dizer, então, se você tem esse cuidado para a sua saúde física, por que você não tem esse cuidado para o patrimônio? Seu patrimônio, para cuidar do seu patrimônio, que ali, né, valoriza o imóvel. E isso, doutor, assim, eu também já cheguei a falar aqui outras vezes, que é muito claro para mim essa percepção. E eu até lamento muito isso, porque a gente, quando compra um carro novo, né? Aquele cuidado, né? Concessionária, você quer levar sempre no lugar para não perder a garantia. E o imóvel parece que a mão é inversa. Não é isso? Parece que é impressionante. Quanto mais barato, melhor. E aí eu remeto à minha fala do câncer. Isso tudo vai formando um câncer de gestão, um câncer jurídico, que às vezes não estoura na mão daquele que está começando o mau hábito. Vai estourar na mão do João, que vai ser síndico daqui 3 anos. Ou do Ives, que vai ser daqui 5. Mas ele vai pegar uma ressaca danada daquilo que começou lá atrás. E isso tem muito. Eu atuo para um condomínio, o doutor Ives já passou por lá, que em 2016 o síndico chamou a empresa terceirizada, nem era da época do seu escritório, vocês assumiram depois, e falou para a empresa assim, 4 linhas, pelo presente informo que não queremos mais o seu trabalho. E mandou. Tinha um contrato, enfim. E aí entrou-se em discussão, a empresa executou o contrato, 2019 saiu o acordo de segundo grau. O condomínio perdeu, sei lá, 300 e poucos mil da época. Nossa. Já começou a fase de execução e agora, 2023, graças à pandemia, digamos assim, conseguiu dar uma postergada aí, mas agora acabou. Tem que pagar. Tem pra onde correr. E é de 2016. Então, quer dizer, olha só, a hora que o câncer veio, que ele falou assim, tô aqui, agora não tem mais para onde ir. Então, é isso que eu remeto. O síndico ele tem que tomar cuidado, não é dar medo, não é ter medo. O gestor, administrador, advogado, é realmente entender que o assunto ele exige
profissionalismo, ele exige cuidado, ele exige zelo, até porque se fala de patrimônio. E Né? assim, ó, fazer uma ressalva aqui, porque tem muito síndico assistindo e às vezes são mal orientados por alguns advogados. Vão chegar no final da demanda, falam assim, não, eu vou postergar isso ao máximo, a gente vai conseguir, segura, tal. Eu tenho um despacho mais ou menos padrão, assim, olha, pague em 48 horas. Se você não pagar, me indique qual é a conta para eu bloquear, sob pena de ata atentatória à dignidade da justiça, mais 20%. Então, sua dívida aumenta a 20%, somado com a litigância de má-fé, porque uma conta ativa não é para dizer o síndico não saiba onde o dinheiro passa. Naquele paga o gás. Né? Então, 20 mais 20 dá 40. Então, já aumentou 40%. Em cima então, de 100, ou você 140. me diz, ou depois eu vou procurar. Se você não pagar 48 horas, ou não garantir o juízo, indicando qual é a conta para eu penhorar, eu vou fazer as medidas constritivas. Né? Exemplo. Mas aí a questão do síndico, não. Rapaz, tem mil formas. Né? Até penhorar o semovente, o cachorrinho dele, e deixar com outro, com o devedor, né? O cara paga na hora, entendeu? Não é semovente o cachorrinho? Não pode penhorar de semovente? Tem lei. O oficial indo embora com o cachorrinho. E outra coisa, você sabe que tem direito de preferência é o credor. Quem é que está devendo? O cara que está devendo. Você quer ficar com. Porque depositário fiel quer ficar. Vou penhorar, vou deixar na sua mão, enquanto ela te paga. No outro dia a pessoa aparece. Não, é seríssimo. Isso daí muito sério. É seríssimo. É muito sério. Essa Entendeu? questão da execução é seríssima. Outra pergunta que eu estava engatilhada lá, João, naquela hora. E essa pergunta eu acho que é um pouco polêmica. Pode dizer. A gente vai abrir uma discussão aqui, porque eu tenho um entendimento. Mas quem sabe eu sou o mesmo? Pode ser. O que acontece? Muitas vezes não. A súmula fala da subsidiariedade do condomínio como tomador de serviço naquelas verbas que a empresa ali terceirizada não honrou, né? Uhum. E aí o condomínio, a gente está na parte da execução, só para entender, o condomínio foi condenado subsidiário. Meu entendimento como advogado é que subsidiário é aquela questão, você está abaixo da empresa principal. Então, empresa principal você executa e não conseguindo a empresa principal, você parte para a questão da subsidiariedade dos condomínios. Ocorre que existe uma súmula aqui no Amazonas, eu acho que eu posso estar dando até um tiro no pé aqui falando essa súmula, porque como eu advogo para condomínio, muitos podem usar essa súmula contra os próprios... Mas existe uma súmula, e eu queria a explicação do João também sobre isso, que diz que não é necessário exaurir a execução perante a empresa principal para que se redirecione para a empresa ou para o executado subsidiário. Mas, ao meu ver, isso é uma questão quase solidária. Não, mas a questão, o que ele quer dizer é assim, primeiro eu vou tentar pegar o bem da empresa, não tem problema nenhum. Mas essa empresa é público e notório que não tem bem. Ou você me indica o bem? Porque normalmente eu pergunto, não, tá bom, você está entendendo que eu estou ferindo benefício de ordem, que o benefício de ordem eu sei, primeiro eu cobro de um, depois eu cobro do outro. Só que para falar benefício de ordem, você tem que indicar onde tem um dinheiro. Sim. Aí eu te digo, eu não vou pegar o dinheiro seu, da condomínio, mas me diga onde está. Onde é que está o do outro? Me diz onde é que está. Se você... Porque é um pré-requisito, isso no CPC, sim, de você pegar, você alegar benefício de ordem, você tem que dizer onde é, por que tem. Né? Então, eu não vejo... O que talvez você pode estar discutindo, assim... Antes de vir para o subsidiário, tenta os sócios. Sim. Aí desconsidera, fica lá. Mas isso não é isso que a súmula diz. A súmula diz o quê? Não perca tempo aqui. Não, a gente está tentando com a empresa. Isso eu não achei na empresa, não tem nenhuma lei que diz que eu tenho que desconsiderar para depois vir. Até porque a desconsideração, ela ocorre a depender da tese que você adota. Ela tese maior ou menor e fica técnico. Se tem que mostrar fraude, eu não tenho que mostrar fraude. Nem toda vez eu posso desconsiderar sem fraude. Eu não posso ir para o bem do sócio se não mostrar fraude.
então por que eu vou... só posso pegar o seu depois que tentar pegar o bem do sócio. Mas só posso pegar o bem do sócio se tiver fraude. Cadê a fraude? Me mostra onde tem a fraude. Então você normalmente não se está discutindo isso nessa ação, tá? Tá só discutindo não, porque que ele fala assim, ele fala, pô, né? tem dinheiro no sócio. Tem dinheiro no sócio? Então você está me dizendo, onde é que tem o dinheiro no sócio? Tem dinheiro? Então tá bom, eu vou lá. Não tem problema. Eu vou buscar a forma mais fácil. Um problema é que você fala assim, não venha para mim, tente aí. Eu falei, aonde? Eu não sei onde tá. Já procurei, não achei. Vai pro sócio. Eu falei, por que eu vou pro sócio? Tem uma pessoa jurídica. A lei, a responsabilidade da pessoa jurídica. Só tiver fraude. Tem fraude? Onde é que tem fraude? Me diz onde tem fraude que eu vou. Não tem problema, eu quero é pagar, eu quero resolver. Porque na execução, gente, você tem que entender assim, ó. Você todo tem direito de defesa. Até o momento que não cabe mais recurso. Então, do início até todos os recursos possíveis e imagináveis, acabou, transitou em julgado, tem coisa julgada, não se discute para o direito. Em todo lugar do mundo, menos no Brasil, não tem por que ter execução. Decisão judicial se cumpre, não se discute. No Brasil, a decisão judicial não se cumpre, se posterga, fica escondendo bens, blindando. Não teria por que ter execução. Bastaria eu dizer, olha, se defenda. No final, não tem mais solução, acabou todos os prazos. Está aqui o resultado, cumpra. Pague. Não precisa ter execução. Não precisava discutir nada. Bastaria você cumprir. Porque é difícil quando eu converso com... eu já fiz algumas pós fora. Aí quando eu conversava, falar de execução, para saber como é lá, eu falo, o quê? É execução? Como é assim? Manda pagar, não pagou, faz o quê? Aqui não tem isso, não. Aqui te manda pagar, paga. E tem a dificuldade de entender esses fenômenos que não existem lá fora, pô. Aqui é um lugar que as pessoas não enrolam até a decisão, ampla defesa contraditória, você pode perder no início, ganhar depois. Beleza, acabou, cumpre. Busca a melhor forma de cumprir, mas porque cumpre. Se já chegou na execução é porque já... É assim, quando acabou, termina, né? Mas aí ele posterga. O que eu sugiro para o condomínio é assim, existe uma possibilidade, e aí tem que tomar um cuidado que ele vai verificar, contrato do Dr. Ives para lhe orientar, tem a possibilidade do 916 do CPC, que permite o pagamento de 30% e o parcelamento em 6 vezes. Então, facilita a forma de pagamento eventualmente para você. Então, ou tenta compor um acordo. Ou compor um acordo na entre execução. Partes, né, ali, pra ver Só se teve um caso. Atenua. Teve um caso que eu consegui fazer exatamente. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu esperava essa resposta, foi brilhante. Mas teve um caso que eu consegui fazer exatamente isso, que eu consegui comprovar de que os sócios da empresa, que ainda não tinham sido passado pela penhora, que já tinha sido redirecionado ao condomínio, e aí eu consegui comprovar que esses sócios estavam trabalhando com outra empresa, assim, idêntica, de limpeza, de agente de ASG, né? Auxiliar de Serviços Gerais. E era uma outra empresa, só que só tinha mudado de forma... de forma de má fé mesmo. Tinha mudado a empresa, porque sabia que os trabalhadores tinham ficado lá sem as verbas, e mudou. E estava atuando no mesmo ramo, na mesma questão, só que não tinha conseguido achar. Aí outra coisa, viu Ives? A questão é da sucessão trabalhista. Né? Você tem uma empresa... O que é sucessão trabalhista? É como se fosse um carro. Quando você compra um carro, tem um tributo, o IPVA, né? Sim. Se você comprou um carro, se tinha um carro com o IPVA não pago, quando você compra o carro, você leva a dívida? Quando você compra um apartamento e tem IPTU não pago, você leva a dívida? Não leva. O nome dessa dívida é chamada dívida próprio terreno. O que é dívida próprio terreno? É uma dívida que adere à coisa e para onde ela vai, a dívida vai junto. O novo proprietário vai ter que pagar. Acompanha. Então, a associação trabalhista é assim. Quando tem mudança de titularidade, ou seja, venda, você tem uma empresa, você vendeu para outra pessoa. Ou mudança da estrutura, você tem uma figura similar à sucessão trabalhista. O que é sucessão trabalhista? O novo proprietário responde. A figura que aconteceu, eu deixei uma empresa ficticiamente aberta aqui com nada, saí e constituí outra no mesmo ramo, manteve a mesma atividade econômica, mudança de titularidade, ele responde, a empresa responde, certo? Somado a isso, então eu tentaria primeiro, eu nem tentaria desconsideração da personalidade jurídica para vir sucessão trabalhista. Não deu, desconsiderei,
desse sócio subia para essa empresa. Na pior das hipóteses, tentaria eventualmente um grupo econômico e a atividade entre elas poderia estar interligadas. Grupo econômico, responsável da solidária. Posso cobrar tudo de qualquer um dos dois. De qualquer um dos dois. Na terceira, eu descia para o sócio dessa empresa, descia para o sócio, do sócio subia. Fazia o quê? Desconsideração inversa e pegaria o bem do sócio. Certo? Artigo 10A da CLT, né? Tem um benefício de ordem. E grupo econômico, artigo 2º, solidariedade. Eu posso cobrar qualquer um dos dois. Então, eu estudaria qual era a tese melhor, se encaixaria, mas eu conseguiria ir pegar rapidamente e não discutir em juízo através de ter uma súmula. Primeiro eu tenho que ir nessa, tenho que ir na outra. Eu falei, não, eu abri um incidente dentro da execução chamado incidente de cognição, ou seja, eu paro na execução. Olha, já acabou toda discussão? Acabou. Mas a gente tem que discutir se tem grupo econômico ou não tem. A gente tem que discutir isso. Deixa eu garantir a outra parte, o direito amplo à defesa contraditória. Eu abro um incidente cognitivo, eu abro um momento dentro da execução para eu falar, você é empresa do grupo econômico, se defenda, diga que você não é do grupo econômico. Diga que você não é. Mostre que você não tem nenhum envolvimento. O que é que eu vou fazer? Claro que o juiz mais sábio ia falar assim, ó, primeiro eu vou pegar seu bem, viu? Segurei aqui, ó. Deixa aqui, vamos conversar. Vamos ver agora aí como é que vai ser. Não, vamos conversar, vamos resguardar. Você não vai perder não, só tá penhorado aqui. Tá eu estou guardando para você, Estou resguardando. Porque se no final tá tudo aqui, não tem problema, certo? Mas vou te garantir a defesa contraditória. Se explique. Diga, estou dizendo que é um grupo econômico. É ou não é? Explique por quê. Tem sucessão trabalhista? Você tentou direito, depois vou tomar uma decisão. Se tiver errado, você recorre. Né? Mas está aqui. Então, é um incidente de execução. Esse caso, eu invoquei justamente o benefício de ordem, consegui identificar essa empresa e consegui reverter que estava para o condomínio. Não tinha esse tempo todo de fazer essa inversão, porque já estava ali para o condomínio. Só que consegui, assim, é muito importante essa jogada que eu digo não no mau sentido, mas o estudo de você entender o procedimento, de você entender como se dá, e principalmente a importância do condomínio perante a empresa aí, é fundamental. Nessa terceirização, então, é o que mais... Quando é orgânico, nem tanto, né, Fernando? Porque quando é orgânico, eu entendo que o síndico e o condomínio, ele já assume aquele papel de empregador e fala, não, doutor, aqui realmente eu falhei. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem um terceiro. Essa relação, ela é direta, né? Você não tem ali um cara que o pagamento passa por ele para ir para o funcionário e vice-versa. É o condomínio. Também a gente pega muito negligência nesse sentido, né? Condomínios, e normalmente é aquele que tem que virar chavinha, né? Aqueles mais antigos, que o cara já está ali há 15, 20 anos trabalhando ali. Você vai pedir o extrato de FGTS dele. Teve um síndico há 12 anos que pagou 1 ano e meio e depois ele mudou. Geralmente é isso que você ouve. Eu estou aqui há 20... aí teve um síndico que tem uns 12 anos atrás, aí o cara até fala, seu João, seu Paulo passou aqui, pagou 1 ano e meio, aí ele vendeu o apartamento, foi embora, veio outro, ninguém nunca mais pagou. Aí é assim que você pega, né, a vida do cara ali, aí ele já quer se aposentar, quer sair, então aí fica mais fácil que você senta com o síndico, amigo, aqui é você, não tem, chama a tua assembleia, faça aí uma cota extra, vamos resolver a vida aí do seu funcionário, porque aqui não tem terceiro, não tem outra pessoa para a gente tentar buscar. É você e ele, mas isso é no caso do orgânico, né? Agora o terceirizado não, aí fica... Porque incorre naquela questão, quem paga mal... Paga 2 vezes. Paga 2 vezes, né? E isso muitas vezes não se entende, né? O condômino, ele não tem essa a assembleia em si, né? Ela não tem essa percepção. Cara, tipo assim, não fazer crítica, assim, às vezes o contador, se não for um especialista, isso eu vejo muito aqui. Eu dando na justiça do trabalho, o cara fala assim, mas eu paguei tudo certinho de acordo com o contador. Então, nessas orgânicas que você chama nessa relação direta de relação de emprego, quando não cumpre, a maioria das vezes é por má orientação. Então, o contador se faz, às vezes, do advogado trabalhista, acha que tem a certeza absoluta, porque anos e anos fez daquela forma. Acha que dá. E que é aquilo. Sim. E é aquilo. Que sabe mais que o magistrado que vai decidir. Sim. Meu contador disse isso. Quantas vezes aconteceu? Já aconteceu comigo. Eu já fui professor de uma faculdade. Quando eu vi que estava errado, eu falei, olha, tá aqui, tá errado, ajusta aqui. Não, tá certo. Eu falei, deixa eu falar um negócio a você. Eu sou professor de direito de trabalho, estou dizendo que tá errado por isso, por isso, por isso.
eu julgo todo dia a ação dessa forma. Está errado por isso, por isso, por isso. Eu não comecei a estudar agora. Eu posso te explicar 9 erros aqui. Eu sei que você fez de boa vontade, mas está errado. Conserta isso daqui. E conserta dos outros, porque vai estar errado, você vai se prejudicar. E todo dia eu vejo isso, doutor. Eu paguei o que o contador falou, mas pagou mal. Quem paga mal... Paga duas paga vezes. duas vezes. E é aquilo que eu falei da própria incorrência do E-Social. Isso mudou muito a regra do jogo. Eu lembro que quando eu comecei em 2013 nessa seara condominial, inclusive um dos poucos advogados condominialistas da época era o doutor Abelardo, né? Estou falando de 10 anos atrás. A regra do jogo era outra. Não vou dizer que a obrigação era diferente, porque as obrigações elas pouco mudam, mas a forma de se cobrar, a forma que o próprio governo veio instituindo aí, como eu falei com o próprio social, isso fez com que muita empresa saísse da área ali da sua zona de conforto e começasse a ter, estudar isso para não deixar os condomínios incorrer em erros como esse. Possivelmente você pega aí o contador velha guarda, né, que fala, não, eu fiz assim a vida toda e tem que ser assim, mas às vezes já mudou uma norma que a Receita já soltou uma outra instrução normativa ali, e aí isso vai mudando. E aí quando eu lembro de um caso muito memorável, e isso passa pelo contador do condomínio, que o sindicato ele soltou uma convenção coletiva, né? Se eu não me engano, foi de 2021 para 2022, e a empresa terceirizada continuava pagando o funcionário. Não, ela pagava o funcionário, só como exemplo, o salário acho que era 1.100, se eu não me engano. E aí a convenção ela tem aquele dispositivo que às vezes é R$5 a mais, que é R$5 a mais. Então ele tem que receber 1.105, né? Não pode ser igual ao mínimo. E aí a empresa pagava 1.100. E o contador do condomínio não percebeu isso e passou quase um ano o funcionário recebendo um valor a menor do que a convenção deles, né? Então, quer dizer, se o contador não tem a percepção de ir no sindicato, pedir a CCT, ou seja, ficar em constante atualização ali para não deixar realmente vai virar uma bola de neve. Exatamente, porque tudo incide em cima do salário. Tudo incide. Então, se o salário está errado, FGTS está errado, INSS está errado, e assim vai. Então, e aí você multiplica isso por 16 funcionários no condomínio. Então, você está pagando um erro vezes 16 e todas as incidências em cima dos 16. Então, ao final de 12 meses, você pega 16 e multiplica por 12, você teve 100 e tantos eventos de erro que se você colocar ali em cima de R$5 cada coisa, quanto é que não vai dar no final? E aí vai vir as correções, vai vir tudo mais. Então, ou seja, se o profissional não está atento a isso, o condomínio vai certamente ter uma possível condenação lá na frente. Não é possível, não. Se está errado e a pessoa buscou, é certo que ou faz um acordo, vai ter que pagar. Ou seja, em acordo, ou seja, em condenação. Mas vai ter que pagar. Não tem para onde correr. Certo, doutor? É isso mesmo. Então, pronto. Gente, hoje tivemos aqui o doutor João conosco. Estou já meio que me despedindo até para não ficar tão maçante, né? E deixar o convite, doutor, para que o senhor volte outras vezes, né? A gente restringiu o assunto muito na questão trabalhista e também, enfim, muito na questão da execução. E a gente tem outros assuntos que podem ser explorados numa segunda oportunidade. E quero deixar aqui o nosso sincero agradecimento em nome do Condomínio Podcast, doutor Ives, que nos ajudou aí com esse bate-papo hoje. E deixar, como eu disse, convite aberto aí para o senhor voltar numa outra oportunidade. Eu agradeço e me coloco à disposição, né? Eu acredito que a gente não tem que parar de estudar e aprender cada vez mais. A seara do condomínio, o direito condominial, é algo que eu venho estudando pouco. Comecei agora, tem uma semana. Tem uma semana que eu venho estudando o direito condominial e a seara trabalhista é meu dia a dia, né? Mas não impede que um tema específico eu venha a analisar um pouco mais para fazer algumas reflexões, algumas ponderações. Me coloco à disposição, o Ives sabe que
Sou igual na época tinha um cantor chamado Cid Magal, me chama que eu vou. Vocês que eu vou. Me chama que eu apareço, converso. Se eu puder contribuir, eu vou contribuir. Se eu não puder contribuir, eu vou ficar calado, né? Porque só vou fazer no máximo, se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, eu agradeço o convite, me coloco à disposição para eventuais novos encontros, né? E muito obrigado. Eu vou deixar aqui, doutor João, um desafio. Um desafio, né? A gente está querendo lançar aí até uma novidade para quem está conosco aí semanalmente. A gente quer lançar um programa ao vivo mensal. Não dá para ser todos, até porque tem questão de agenda e tal. E eu gostaria muito de tê-lo aqui em uma dessas edições, porque daí a gente vai abrir para anunciar, fazer um anúncio prévio, até para que as pessoas que estão conosco mandem perguntas, né? Façamos aí uma rodada de bate-papo, mas já com uma interferência externa, né? Alguém que tem uma dúvida pontual. Então, a gente está ainda estudando esse formato, né? Como eu disse, é um compromisso, então você tem que estar na cidade, naquele dia, né? Para honrar aquilo. Então, para os envolvidos, os apresentadores, às vezes, a agenda fica um pouco apertada, mas a gente está estudando esse programa mensal. Quero deixar esse desafio de tê-lo conosco aí em uma das edições ao vivo. Eu não vou cravar qual, porque ainda é um estudo, né? Mas fica aqui... Já aceito, né? Uma vez uma proposta propalada, sim, e aceita pela outra parte, já está firmado. Já está firmado. Negócio jurídico perfeito. Doutor Ivens, obrigado mais uma vez pelo convite, agora pelo auxílio aqui, né, na mesa do Condomínio Podcast. E deixo também o convite aí estendido, né, para que estejamos aqui num eventual programa ao vivo com o André também. Viu, André? Você também aqui conosco. A gente fazer esse programa aí ainda numa data não definida. Eu agradeço a oportunidade. O bate-papo que foi muito interessante. Acho que foi agregador para os síndicos e quem estiver assistindo aí no mercado condominial. Obrigado e pode contar comigo, eu também estou à disposição. Sempre que me chamar, eu tô aqui. Maravilha. Pessoal, então, deixar aqui nossos agradecimentos ao pessoal que nos patrocina, WMG Distribuidora, tá? Que precisa de equipamento aí para o teu condomínio, DVR, câmeras. Vá lá com o pessoal da WMG, o André Fraga. Para condomínio, a gente pede sempre aí uma atenção especial também ao que segue ali na Praça 14, na pessoa da Claudineta também. Precisa de cancelas para o seu condomínio, busque lá o que segue. Diga que viu aqui no Condomínio Podcast, eles vão te dar ali uma especial atenção. Também a Service, portaria remota, se quiser fazer orçamento, baixar aí um pouco o custo da sua portaria, o seu condomínio tiver indicação, busque lá o nosso amigo Ives, da Service Tecnologia e Segurança, vão te atender. ND, Serviços Tecnológicos também, quer colocar câmera no seu escritório, no seu apartamento, enfim, no seu condomínio. ND, Serviços Tecnológicos, a Master, agente de portaria também, precisar, fale lá com a Naira, vai te passar aí um orçamento especial. E a confiança, né? Garantidora, precisa controlar a inadimplência, confiança garantidora na pessoa do Thiago. Curta lá o Instagram deles, tem lá Confiança Garantidora, busque lá que eles vão lhe atender, tá? Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estar nos acompanhando e até a próxima.